Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. A Organização Mundial da Saúde busca uma maneira de continuar a investigar as origens da pandemia de Covid após uma missão inicial que levantou mais perguntas do que respostas. A entidade esbarra em um difícil exercício de equilíbrio diplomático. Determinar como o vírus passou para os humanos é considerado essencial na tentativa de prevenir a próxima pandemia. As conclusões de uma equipe de cientistas da OMS e parceiros chineses que conduziram a investigação em Wuhan não forneceram uma resposta definitiva e requerem mais pesquisas. Mas se a OMS e grande parte da comunidade internacional concordam que a investigação deve continuar, um confronto é travado nos bastidores não apenas sobre o que estudar, mas também onde. Precisou de mais de um ano desde a detecção dos primeiros casos em Wuhan em dezembro de 2019 para que investigadores internacionais pudessem viajar até a cidade. Pequim busca evitar uma responsabilização pela pandemia e autoridades parecem fazer de tudo para garantir que a investigação continue em outros lugares que não a China. A vacina contra a Covid-19 produzida na Índia, a Covaxin, apresentou eficácia de 78%. A informação foi anunciada pela fabricante do medicamento. A empresa de biotecnologia indiana e o Conselho de Pesquisa Médica da Índia informaram que a Covaxin apresentou, além da eficácia geral de 78% nos casos sintomáticos leves e moderados, garantia de 100% em casos graves da Covid-19. A eficiência em pessoas assintomáticas foi de 70%. Esses dados sugerem redução na transmissão do vírus. O levantamento também apontou que a Covaxin funciona bem contra a maioria das variantes do SARS-CoV-2. Os dados fazem parte da segunda análise provisória de testes clínicos de fase 3. O primeiro estudo provisório foi feito em março deste ano e apresentou eficácia de 81%. Os resultados de segurança e eficácia da análise final devem ser anunciados em junho. Os pesquisadores observaram os efeitos da vacina 14 dias após a segunda dose em quase 26 mil participantes de 18 a 98 anos de idade. 10% dos voluntários tinham mais de 60 anos. O aumento de casos na Índia levou os pesquisadores a observar os impactos da vacina em um número maior de pacientes sintomáticos. No Brasil, a Covaxin ainda não conseguiu a certificação de boas práticas emitido pela Anvisa. Esse reconhecimento é um dos requisitos para o registro de uma vacina no país e já afeta o cronograma de doses previstas pelo Ministério da Saúde, que assinou um acordo para a compra de 20 milhões de doses do imunizante em fevereiro. Os Estados Unidos, país mais afetado pela pandemia de coronavírus, apostam na vacinação para voltar à normalidade. O governo americano anunciou que metade da população adulta já foi vacinada com pelo menos uma dose do imunizante anti-Covid. Todas as pessoas com mais de 18 anos receberam a vacina. Segundo dados oficiais, 50,4% das pessoas maiores de idade estão parcialmente imunizadas, enquanto 32,5% já estão totalmente vacinadas. O índice sobe para 65,9% entre a população com mais de 65 anos. Mais de 131 milhões de pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina no país. Mas o aumento dos novos casos diários levou o assessor médico da Casa Branca, Anthony Fauci, a advertir que o país continua em uma situação precária. Na semana passada, os Estados Unidos suspenderam a aplicação da vacina do grupo Johnson & Johnson, após o anúncio dos casos de 6 mulheres que desenvolveram graves coágulos sanguíneos depois que receberam o fármaco, e uma morreu. Mas o imunizante deve voltar a ser usado em breve, possivelmente com algumas restrições ou advertências sobre o uso. O presidente Joe Biden garantiu que há vacinas para todos os americanos. E a Pfizer identificou versões falsas de vacina contra a Covid vendidas no México e na Polônia. A substância era comercializada por até $1.000 a unidade.
O governo mexicano anunciou a apreensão das vacinas falsas em 17 de fevereiro e várias pessoas foram presas. O caso é investigado pelo Ministério Público. Era uma casa clandestina, uma espécie de clínica que tinha sido divulgada através de diversos meios de comunicação da internet. Autoridades mexicanas, citadas pelo jornal americano The Wall Street Journal, disseram que a substância foi encontrada em refrigeradores de cerveja e que as doses tinham números de lote e datas de validade falsos. 80 pessoas foram vacinadas com a substância. Em meados de março, o governo mexicano também apreendeu um carregamento em um avião particular com destino a Honduras, de supostas vacinas da Sputnik V, que as autoridades russas disseram ser falsas. Segundo a Pfizer, o líquido encontrado nos tubos apreendidos na Polônia era uma substância cosmética, possivelmente um creme anti-rugas. Olha só, os níveis de uma proteína no sangue podem prever o risco de Covid grave. A identificação precoce pode ajudar a definir qual paciente vai precisar de maiores cuidados com a saúde. Um estudo mostra que indivíduos com altas taxas de SAA, proteína amoloide série Ka, nas primeiras horas da infecção, podem evoluir mal. A medição dos níveis dessa proteína, que exerce uma função importante na resposta inflamatória, pode servir como aliada na hora de identificar casos com potencial de agravamento. Um estudo publicado recentemente no Jornal Internacional de Doenças Infecciosas aponta que os níveis da proteína SAA, sintetizada no fígado, podem aumentar até 1000 vezes nas primeiras 48 horas de uma infecção. Com dados de 19 estudos prévios, envolvendo mais de 5.600 pacientes com Covid-19, pesquisadores da Universidade de Sassari, na Itália, e da Universidade Flinders, na Austrália, constataram níveis elevados de SAA em pessoas que evoluíram para quadros graves. Já aqueles que permaneceram com formas leves da doença tinham quantitativos baixos da proteína no organismo. No momento em que falta leitos de UTI para pacientes, os pesquisadores afirmam que o uso de marcadores específicos para predizer a gravidade da doença facilitaria a identificação precoce de pacientes que necessitam de maiores cuidados de saúde. A coleta para análise dos níveis de SAA é feita por um simples exame de sangue. E mudando de assunto, a União Europeia chegou a um acordo climático provisório para a redução de pelo menos 55% nas emissões líquidas de gases do efeito estufa até 2030. Além disso, o bloco tem o objetivo de atingir a neutralidade de emissões até 2050. Eurodeputados e representantes dos países da União Europeia alcançaram um acordo na véspera da reunião de cúpula organizada pelo presidente americano Joe Biden. Essa lei climática é uma virada de jogo, há um antes e um depois da lei climática. O acordo, que foi anunciado após 14 horas de reuniões, abre o caminho para que a União Europeia alcance uma redução de até 57% das emissões na comparação com 1990. Ele leva em consideração o compromisso da Comissão Europeia de desenvolver sumidouros naturais de carbono para absorver o CO2, como florestas e prados. O endividamento será incorporado a uma lei de clima para toda a União Europeia, atualmente em preparação. A meta é resultado de uma delicada negociação diplomática para aproximar as posições dos países da União Europeia, que em novembro estabeleceram uma redução líquida de 55%, e do Parlamento Europeu, que defendia uma queda no volume de emissões de pelo menos 60%. E o presidente da China, Xi Jinping, também apresentou metas de redução na emissão de gases poluentes.
Xi Jinping disse que a China prioriza a preservação ecológica e que tem como meta neutralizar as emissões de carbono até 2060. China e Estados Unidos são os dois maiores poluidores do mundo. Vladimir Putin, presidente da Rússia, afirmou que o país se compromete a cumprir as obrigações internacionais na área ambiental e que o governo estuda em dar preferência para empresas que investem em tecnologias limpas, inclusive empresas estrangeiras. Já o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou a meta de reduzir até 2030 as emissões de gases poluentes entre 40% e 45%, na comparação com o nível de 2005. O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, lembrou que países mais pobres, historicamente, contribuíram menos para as emissões de poluentes, que os países em desenvolvimento costumam sofrer mais com os efeitos das mudanças climáticas, como tempestades e a elevação dos níveis dos oceanos. Por isso, países desenvolvidos têm a responsabilidade de ajudar as nações mais pobres na luta para reduzir essas mudanças climáticas e lidar com as suas consequências. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou em seu discurso na Cúpula do Clima os compromissos assumidos em carta enviada ao presidente norte-americano Joe Biden. Entre eles, o de zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030. O presidente Biden também anunciou o corte de emissões em 50% até o fim da década. Os Estados Unidos são responsáveis por 15% das emissões globais. E um estudo realizado na Irlanda revelou que o cérebro também pode melhorar com o envelhecimento. O diferencial está no aumento da concentração e na redução da ansiedade. Uma nova pesquisa do Instituto de Neurociência de Dublin traz uma esperança para quem está chegando à terceira idade. Ao contrário dos estudos que revelam os aspectos do declínio mental que ocorre com o envelhecimento, pesquisadores irlandeses mostraram que adultos mais velhos podem manter o foco no que fazem. O trabalho, publicado em revista acadêmica, indica que os idosos são menos afetados pela ansiedade e agitação mental que tanto perturbam os mais jovens. A equipe de pesquisadores realizou testes cognitivos e psicológicos com grupos de diferentes faixas etárias, que apontaram que 45% dos mais jovens relataram dispersão, enquanto o problema foi reclamado por apenas 27% dos idosos. E a análise também destacou a habilidade para a adaptação dos idosos que foram capazes de manter o foco e se motivar para realizar as tarefas. Um acordo entre o governo venezuelano e o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas vai disponibilizar alimentos a milhares de crianças. O programa vai proporcionar comidas escolares nutritivas a meninos e meninas, particularmente nas escolas de educação pré-escolar e especial. Quero agradecer o esforço que se ha hecho por este passo que estamos dando, firmando. Quero agradecer o esforço feito por este passo que estamos dando, assinando este acordo para levar adiante programas de apoio alimentar, assistência alimentar a meninos e meninas da educação básica. A los niños y niñas de la educación inicial. O orçamento anual previsto é de 190 milhões de dólares, o equivalente a mais de R$1 bilhão, e faz parte do Plano de Resposta Humanitária para a Venezuela das Nações Unidas. A operação vai beneficiar até 185 mil crianças até o final do ano e espera proporcionar refeições diárias a 1,5 milhão de estudantes até o final do ano escolar 2022-2023. A Venezuela está na pior crise econômica da história do país, com hiperinflação, 7 anos de recessão e sanções financeiras encabeçadas pelos Estados Unidos para tirar Maduro do poder. E agora vamos falar sobre o esporte, porque o anúncio da criação da Superliga Europeia surpreendeu o presidente da UEFA. O dirigente esloveno falou sobre o torneio independente e o futuro do futebol no continente. Em uma mensagem aos 12 clubes promotores da iniciativa, o esloveno disse que se sentiu traído por dirigentes com quem já colaborou e que agora buscam um caminho independente.
É difícil acreditar no nível de imoralidade de algumas pessoas. Estou muito surpreso e todos os meus colegas também. Quando falamos com os clubes, eles ficaram chocados, não podiam acreditar. Temos o que temos e o futebol não vai ser vendido. Para Seferin, os fãs do futebol foram os maiores desrespeitados no episódio. E, segundo ele, estão sendo tratados apenas como consumidores. Acho que os fãs podem fazer a diferença. Se os fãs começarem a falar, a reagir, então as pessoas que não se importam muito com a tradição vão ter que pensar sobre isso. Não podemos esperar que pensem sozinhos. A reação tem que ser séria e, se for, terão que entender. Não há clube sem torcedores, não há clube sem a comunidade do futebol. O dirigente disse ainda que não houve tempo para projetar processos contra a Superliga Europeia, mas afirmou que a UEFA vai buscar todas as sanções e direções legais possíveis. Para encerrar esta edição, uma novidade que vem lá da Espanha. Cães estão sendo treinados para identificar o vírus da Covid-19. Acompanhe. Com seus olfatos apurados, Diamond e Sophie detectam em poucos segundos, entre várias amostras, qual pertence a uma pessoa com Covid-19. Embora os humanos não possam sentir o cheiro característico da doença, esses animais podem, e a Covid-19 não é prejudicial para eles. El tema de los perros trabajan en 3 parámetros, que es la autonomía, la motivación y la concentración. O tema é trabalhado em 3 parâmetros: autonomia, motivação e concentração. Com isso, conseguimos fazer com que o cão seja mais eficaz em localizar certos tipos de odores, seja em escombros após um terremoto, explosões, ou também para detectar a Covid-19 e outras doenças, como câncer, malária ou dengue. Mesmo um cheiro quase imperceptível, esses cães conseguem captar rapidamente. Por decir, el más mínimo olor, estos perros lo pueden captar rápidamente. Segundo os treinadores, os cães serão capazes de detectar a Covid-19 até em pessoas assintomáticas. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.